Boa noite, boa tarde ou bom dia. Estamos aqui através desta plataforma para falarmos sobre um tema que é muito importante, tanto na região autónoma dos Açores, como na nossa imensa diáspora. Gostaria, antes de mais, e em meu nome e em nome da Diretora Regional da Cultura, cumprimentar todas e todos os que acompanham, em diversas latitudes, este encontro de genealogia açoriana, agradecendo, desde já, a participação dos nossos conferencistas. O Governo dos Açores, através das Direções Regionais das Comunidades e da Cultura, ao realizar este evento, pretende discutir um pouco esta pertinente área de estudo, considerando a importância de um conjunto de entidades e pessoas que estimulam a busca das raízes através da genealogia, que tem em muito contribuído para a aproximação da diáspora à região autónoma dos Açores. Aliás, temos assistido ao longo dos últimos anos, a um incremento da procura das origens, por parte das comunidades açorianas dispersas pelo mundo, como fator de pertença a esta grande família açoriana. A este propósito, a criação do projeto Açorianos no Mundo, através da plataforma açorianosnomundo.azores.gov.pt, tem impulsionado essa descoberta dos seus antepassados, uma vez que já se encontram inscritas pessoas que fizeram a sua árvore genealógica e que encontram aqui, nos Açores, os seus antepassados desde o século XVIII. Esta vontade de se identificarem como açorianos, mesmo com a significativa distância geográfica e temporal, é para o Governo dos Açores um motivo de enorme orgulho e merece, da nossa parte, a dinamização e divulgação dos mais diversos centros, institutos e pesquisadores que desenvolvem um meritório trabalho nesta área. Este evento é apenas uma pequena amostra do imenso trabalho que tem sido desenvolvido cá, nos Açores e por esse mundo fora, constituindo uma importante rede de contactos que contribui para a afirmação da nossa açorianidade no mundo. Depois das conferências desta sessão, esperamos abrir um espaço de debate, caso o tempo o permita, pelo que convido a quem estiver a assistir colocar a sua questão por escrito através da nossa rede Facebook. Assim, permitam-me que passe agora a palavra à senhora Diretora Regional da Cultura, Susana Goulart Costa, agradecendo uma vez mais a parceria para a realização desta iniciativa. Boa noite, Susana. Bem-vindos também a este encontro da genealogia açoriana, que esperemos que seja o primeiro de outros encontros sobre esta temática. Quero agradecer a todos os colaboradores, ao Dr. Duarte Vasconcelos do Amaral, ao Dr. Jorge Forjás e à Dra. Vera Barroso por colaborarem connosco neste evento. Quero também uma palavra especial a todos aqueles que assistem pelas redes sociais a este encontro e, acima de tudo, um agradecimento muito, muito especial ao Dr. Paulo Teves, que foi o gênio desta ideia. Ele é que criou esta ideia, é que fomentou, é que nos espicaçou para colaborarmos e, portanto, aqui o meu agradecimento pessoal e institucional a esta fantástico agrupamento de uma reflexão que é tão importante e queria, para além deste reconhecimento à Direção Regional das Comunidades, também agradecer à Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro por este que está no back-office a fazer esta logística, que também me parece bastante importante. Como disse o Diretor Regional das Comunidades, este é um evento extremamente importante, a questão da genealogia como sentido de identidade e de pertença. A nossa Direção Regional da Cultura tem se empenhado em desenvolver informação e em partilhar uma base de dados que permita, quer aos residentes nos Açores, mas também aos que não têm disponíveis os arquivos ao pé de si, consultarem principalmente os arquivos paroquiais e, portanto, temos-nos esforçado muito para disponibilizar a todos os que consultam o Centro de Conhecimento dos Açores o maior número de livros em formato digital para serem consultados apenas com um clique. E este Centro de Conhecimento dos Açores, que foi criado em 2004, de facto, só para terem uma ideia, em 2019 tivemos mais de 700 mil acessos e a grande maioria, mais de metade, é efetivamente para conhecer os registros paroquiais. E dentro destes quase 400 mil acessos dos registros paroquiais, a origem, a nacionalidade de quem nos consulta a nossa página é dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França e Espanha, mas nós somos visitados, os arquivos paroquiais são estudados e consultados por
mais de 160 países e, portanto, é de facto uma dinâmica que atinge não só os países da diáspora, mas também muitos outros que têm curiosidade em procurar os nossos arquivos paroquiais. É um trabalho que queremos continuar a desenvolver e aqui é muito importante o papel das 3 bibliotecas e arquivos regionais, o de Ponta Delgada, o de Angra do Heroísmo e da Horta, e as suas equipas e as suas 3 FIAs também têm um investimento imenso na digitalização, na catalogação, no inventário dos arquivos, na disponibilização ao público de toda esta riqueza informacional e estamos sempre desejosos de encontrar novas fontes de informação para as genealogias e para enriquecer as genealogias. Os róis de confessados, os testamentos também são fontes relevantes para conseguirmos, por vezes, dar alguma cor mais especial a toda a construção da família, mas penso que, de facto, este nosso primeiro encontro de genealogia açoriana será bastante importante para ser um primeiro degrau de uma escada que penso que poderá ter frutos agora e nos tempos mais vindouros. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos, com particular à Direção Regional das Comunidades pela iniciativa. Muito obrigado à Susana, obrigado por esta parceria, aliás, não só apenas nesse projeto, mas em vários, porque falar de comunidades é obrigatoriamente falar de cultura, por isso temos, digamos, essa sempre simbiose a funcionar. Gostaria então de passar a palavra ao nosso primeiro conferencista desta sessão, Jorge Forjás, natural de Angra do Heroísmo, funcionário superior reformado da Biblioteca e Arquivo de Angra do Heroísmo, foi o primeiro diretor regional dos assuntos culturais dos Açores entre 1976 e 1984, diretor do Museu de Angra e conselheiro cultural na Embaixada de Portugal em Marrocos. É sócio da Academia Portuguesa de História, de quem recebeu 3 prémios por obras publicadas, grande oficial da Ordem de Mérito, historiador e genealogista e autor de mais de 30 trabalhos sobre famílias dos Açores, especialmente da Terceira e Faial, em coautoria com António Ornelas Mendes, Macau, Índia, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, Ceuta e Tanja, além de diversas monografias sobre famílias específicas, como os Dart, Stockler, Monjardim, Teixeira de Sampaio, entre outras. Quero uma vez mais agradecer a sua participação, não apenas nesta sessão, já esteve em várias atividades juntamente connosco na nossa diáspora, mas agora especialmente por ter acedido ao nosso convite e de partilhar um pouco o trabalho que tem sido feito nesta área. Doutor Forjás, muito boa noite e obrigado. Obrigado. Ora bem, boa noite a todos, boa noite àqueles que estão a ver à noite, há quem esteja a ver à tarde ou de manhã. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, o que quer que seja, a todos os que nos escutam. Perante a obrigação de nos cingirmos a um espaço de 15 minutos, eu hesitei muito sobre o que é que poderia dizer neste tão curto espaço de tempo. Fazer uma comunicação, fazer uma investigação sobre uma determinada família, não sei se seria isso, talvez, que os nossos ouvintes um pouco por todo o mundo esperariam. Sobretudo porque o tempo dificulta esse tipo de comunicação. Pareceu-me, então, usando um bocadinho já a autoridade da idade, porque, verdadeiramente, já estamos aqui perante um autor, um genealogista, que já está bastante no outono da vida. Então, com esse privilégio, pareceu-me útil dar alguns conselhos àqueles que querem começar a fazer genealogia ou que já começaram a fazer genealogia e que eu às vezes vejo pelos seus trabalhos que eles divergem um pouco daquilo que me pareceria ser o ideal. Bom, há 4 ou 5 questões que estamos a falar de genealogias açorianas, no mundo português, no mundo católico, não é? Em que nós temos acesso, felizmente, o mundo católico é talvez o mundo mais rico em matéria de documentação para permitir a construção de uma genealogia através dos seus registros paroquiais, mas eu vejo muitas vezes as pessoas que consultam os registros caírem, digamos assim, em alguns erros que vão se repetindo trabalhos após trabalhos e que talvez fosse possível evitar. Logo a primeira coisa que eu notaria era o seguinte:
às vezes, muito cuidado, vejo muito cuidado em alguns autores em respeitarem as grafias que encontram nos registros antigos. Nós, por exemplo, estamos a fazer uma investigação sobre o século XVIII. Encontramos a Ilha Terceira de Nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos o nome Betancourt escrito de 3 ou 4 maneiras diferentes. Encontramos o nome Vasconcelos escrito de outras maneiras diferentes. Encontramos o nome Diniz. Por exemplo, aqui na Terceira, o nome Diniz aparece às vezes escrito de Nix, com 2 palavras, DE e depois NIX. Ora bem, as pessoas, o genealogista atual respeita religiosamente essas grafias. Ora, se for a respeitar as grafias antigas e inclusivamente dizer que o seu avô escrevia o nome dessa maneira. Ora, nós temos que ter um pouco a percepção de que quando estamos a falar dos nossos avós, e quando estamos todos os açorianos a falar dos nossos avós e dos nossos 4º ou 5º avós do século XVIII, a esmagadora maioria deles nem sequer sabia ler nem escrever. Portanto, não saberia sequer como é que se escrevia o seu próprio nome. Ele pronunciava o nome. Quem escrevia o nome era o padre, que fazia o registro. E ele escrevia o nome da maneira que sabia. E, sobretudo, se os nomes fossem um pouco bizarros, um pouco diferentes, se fossem nomes estrangeiros. O caso do nome Drummond, por exemplo, é um nome que é comum muito à Madeira e aos Açores, a São Miguel e à Terceira, essencialmente aqui nos Açores. Mas muito aqui na Terceira ainda há uma zona da ilha que tem imensos Drummonds. Ora, o padre, em algum dia, o padre lembrou-se de escrever de Ormonde. Separou, digamos, dividiu a palavra. Aliás, isso é o que aconteceu com os Ornelas. Os Ornelas, primitivamente, eram Dornelas. Depois passou a escrever-se de apóstrofo Ornelas. Continuava a dar o som de Ornelas. Até que caiu de e ficou só Ornelas. Ora, o Ormonde é já um novo apelido que se criou na Ilha Terceira. Parte dos habitantes da Ilha Terceira que são desses descendentes dessa família já usam a forma Ormonde. No Brasil, este nome, então, foi uma confusão absoluta, porque uns ramos respeitaram os Drummonds, aqueles que são descendentes da Madeira, os do Rio de Janeiro, por exemplo, que vieram aqui da Terceira, levaram o Ormonde, e ao chegar ao Brasil passou a Armande, e até passou a Armand. Bom, e daí a dizerem que é um nome francês é um passo. Como, aliás, na Terceira, há quem diga que o nome Ormonde é de origem irlandesa e não de origem escocesa, como todos nós sabemos. Ou seja, há que respeitar as grafias dos nomes tal como eles vêm na origem. E não temos a preocupação de respeitar a grafia de cada tempo que aparece em cada documento. É o caso, inclusivamente, das consoantes dobradas. As consoantes dobradas, por exemplo, no Brasil, ainda hoje são respeitadas. Manteve-se a tradição, porque não houve, felizmente, no Brasil, uma reforma ortográfica como nós tivemos aqui em 1910, a seguir à proclamação da República, em que obrigou as pessoas que tinham... Uma coisa é a reforma ortográfica da língua, outra coisa é mexer nos nomes das pessoas. Toda a gente em Portugal escrevia Vasconcelos com 2 L's, escrevia Sena com 2 N's, escrevia Ataíde com TH e Y, etc. Toda a gente, qualquer que fosse o grau social. Vem a República e resolve fazer uma coisa que é tirar as consoantes dobradas. Há umas pessoas que resistiram, tal como hoje há quem resista também ao acordo ortográfico e continuam a manter as consoantes dobradas. Bom, mas em Portugal hoje, a generalidade das pessoas, na realidade, não usam as consoantes dobradas. Numa genealogia feita em Portugal por portugueses, as consoantes dobradas devem ser esquecidas. No Brasil, devem ser mantidas, porque eles foram para lá no tempo em que elas existiam e mantêm-se ainda hoje. Outro ponto que também me parece interessante lembrar é que há uma certa tendência para adaptar as expressões de cada tempo ao nosso próprio tempo. Por exemplo, no século XVI, século XV, XVI, XVII, é comum a expressão filho bastardo. Filho bastardo quer dizer, muito simplesmente, filho havido fora do casamento. Bastardo era o Dom Nuno Alves Pereira, o Condestado de Portugal. São Nuno era filho bastardo do pai, que era neto do arcebispo de Braga. Portanto, temos aqui 2 gerações de bastardias. Bastardo era o Dom João I, rei de Portugal, e bastardos são centenas e milhares de personagens da história de Portugal. Pois então, agora passou-se a dizer uma palavra muito simpática, que ninguém percebe bem qual é a origem, que é filho natural. Olha, natural parece que somos nós todos filhos naturais, não é? É a própria natureza que trabalha. Mas filho natural é uma expressão relativamente poética que apareceu para substituir a expressão filho bastardo. Mas não faz sentido, numa genealogia
que seja no século XIV, a expressão filho natural, que era uma expressão que não era conhecida nesse tempo. Portanto, usemos para cada tempo as expressões do seu tempo. Filho bastardo antigamente, filho natural até aos nossos dias, e hoje não há filhos naturais nem filhos bastardos, há filhos simplesmente e acabou-se. Mas é para aqueles filhos de hoje. Os meus antepassados próximos do século XIX ou mesmo do século XX, a eles deve ser continuado a usar essa expressão filho natural ou filho. Outro aspecto, aliás, há outras qualidades de filhos, os filhos espúrios, os filhos adulterinos, que isso até isso se devia respeitar, mas isso já é com poucas coisas. Outra questão também me parece muito interessante, no mundo português e sobretudo no mundo açoriano, em que isso é muito relevante, é o uso digamos, da palavra dona atrás dos nomes das mulheres. As mulheres serem conhecidas por donas. Ora bem, não são todas as mulheres que são conhecidas por donas. Aliás, o uso do nome dona na história de Portugal foi muito regulamentado pelos nossos reis. Aliás, no princípio da nacionalidade, nem as filhas bastardas dos reis usavam dona. Era Matilde, fosse lá o que fosse, era Sancha, etc. Nem elas tinham direito ao dona. Depois foi-se abrindo o conceito do dona lentamente à alta nobreza, depois às mulheres dos titulares, depois já no tempo do Marquês de Pombal aparece o uso do dona pelas mulheres da alta magistratura e do alto comércio, refletindo o espírito do Marquês de Pombal de apoiar esse tipo de instituições. E no século XIX começam a alargar-se o uso dos donas um pouco a todos os níveis sociais mais altos da sociedade, os níveis da magistratura, o alto comércio, etc. Toda a gente usava o dona. Bom, e sobretudo os descendentes das velhas famílias que povoaram os Açores. Nós vamos aqui na Ilha Terceira, na Graciosa. A Terceira e a Graciosa são talvez as ilhas onde mais aparece o uso de dona nas zonas rurais. Porque nas zonas urbanas, no Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, na Horta, é muito comum o dona em quase todas as famílias mais, digamos assim, importantes sob o ponto de vista histórico. Estamos a falar em termos históricos, não estamos a falar nos dias de hoje. É porque significava uma origem. E não era a própria pessoa que dizia que era dona, era o próprio padre que, ao fazer o registro, inscrevia dona. Ora, eu conheço bases de dados, inclusive aqui nos Açores, inclusive na nossa Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo, fica aqui a nota, em que o dona foi eliminado dos nomes. Ou seja, nós estamos a ver uma listagem, Maria Jesus, Maria Jesus, Maria Jesus, Maria Jesus. De repente haveria uma que era a Dona Maria Jesus. Se calhar era essa que eu estava à procura. Resultado, vou ter que percorrer todas as Marias de Jesus até encontrar aquela que me interessa. Além de mais, estamos a retirar uma classificação social com significado. É o mesmo que tirar o nome do licenciado ou licenciado, ou do general ou militar, ou do padre ou senhor que é clérigo, não é? Portanto, essas coisas também devem manter-se. Outra coisa também que conviria também, sobretudo no mundo da imigração, isso é muito comum, e talvez mais no mundo brasileiro, portanto, de língua portuguesa, que no mundo americano, ou anglo-saxónico, que é hoje é o uso indiscriminado de brasão. Hoje em dia nunca houve tanto brasão em Portugal como desde a extinção da monarquia. Ora, a existência de um brasão, a concessão de um brasão, era um privilégio exclusivo do rei. Era o rei que concedia brasões, não a famílias, mas a pessoas. Essas pessoas é que, por sua vez, constituíam uma família e os seus descendentes tinham direito àquele brasão. Ora bem, esses brasões que foram concedidos estão elencados em livros que estão publicados no Armorial Lusitano, etc. A quem quiser consultar todos os brasões que foram concedidos. Nos Açores, por exemplo, desde o século XVI até às vésperas da Revolução Republicana, em 5 de outubro de 1910, foram concedidos cerca de 250 brasões. Então, o que é que acontece? Hoje a pessoa faz uma genealogia, lá no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou em Vancouver, ou em São Francisco, chama-se António Menezes, vai ao livro, vê qual é o brasão dos Menezes e diz, é o brasão da minha família. Isto não é assim. Há que ter um certo cuidado, porque senão as coisas depois tornam-se ridículas. Quer dizer, ninguém pode invocar o uso de um brasão se não tiver memória familiar, tradição familiar, que a sua própria família, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, usavam esse brasão, sinal que descenderia da tal família original, da tal pessoa original a quem foi concedido. Portanto, é preciso ter um certo cuidado. Eu conheci uma pessoa que se chamava
António da Silva Gonçalves da Costa. Eu cheguei à casa dele, ele tinha na parede 3 quadros, um com o brasão dos Silvas, outro com o brasão dos Costas e outro com o brasão dos Gonçalves. Ora bem, façam um emblema pessoal, como se fosse uma marca comercial. Até se podem inspirar no símbolo dos brasões equivalentes ao seu próprio apelido. Inspirar, como fazem muito, por exemplo, hoje os senhores bispos. Os senhores bispos, o arcebispo, o cardeal Dom Humberto de Medeiros, por exemplo, arcebispo de Boston, e que era Medeiros das famílias antigas de Ponta Delgada, mas construiu um brasão religioso inspirado no original do brasão dos Medeiros de Ciel. É uma maneira de se ligar à sua terra, é uma maneira de se ligar ao passado e estamos a respeitar as coisas em termos históricos. Vamos, para terminar, queria só dizer aqui uma coisa. Também, para terminar, creio que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Outra coisa que também aparece muito nos investigadores, que é a preocupação, e então nos investigadores da diáspora isso aparece imenso, que é a preocupação de estabelecerem ligações com grandes personagens da história universal. É muito vulgar uma pessoa chega ao pé de mim, sabes que eu sou descendente de Dom Afonso Henriques? Ora bem, e eu respondo normalmente, eu também sou, provavelmente todos nós que estamos aqui a assistir a este colóquio somos descendentes de Dom Afonso Henriques, e provavelmente metade de Portugal, ou quase todo Portugal, é descendente de Dom Afonso Henriques. Pela simples e única razão de que qualquer um de nós, ao nível de Dom Afonso Henriques, temos qualquer coisa como 2 bilhões de antepassados. Em termos teóricos, na realidade, nós somos muitas vezes descendentes das mesmas pessoas do passado, porque no tempo da peste negra, a população mundial, estamos a falar cerca de princípios do século XIV, a população mundial andava nos 370 a 400 milhões de pessoas. Só se atingiu 1 bilhão no século XIX e 2 bilhões no século XX. No entanto, a nível de Dom Afonso Henriques, do tempo de Dom Afonso Henriques, todos nós que estamos aqui presentes temos mais antepassados, se contarmos cada um deles, reais, teóricos, são 2 bilhões e tal de antepassados. Ora bem, isso significa que as poucos milhares de pessoas que viviam em Portugal, e nós não temos realmente esses bilhões, porque muitos são repetidos, basta que os nossos pais sejam primos diretos entre si, reduz imediatamente a metade o número desses antepassados, porque muitos se vão repetindo ao longo da história, sobretudo nas nossas terras pequenas, em que facilmente os primos casam com primos dentro da mesma freguesia, etc. Ou até as famílias tradicionais também têm a tendência de manter as ligações para a defesa dos seus próprios interesses. E então, assim, é caso para se dizer que o nosso Dom Afonso Henriques é necessariamente antepassado de todos os portugueses, porque não havia mais. E quem diz o Dom Afonso Henriques diz todos os portugueses que eram vivos no século XI ou no século XII são antepassados de todos os portugueses que há hoje. E por aí, de Dom Afonso Henriques, chegamos ao Carlos Magno, chegamos ao Maomé ou chegamos aos faraós do Egito, que são todos eles nossos antepassados, porque estamos a falar de um núcleo muito pequeno de gente, antepassados de não sei quantos bilhões que hoje existem no mundo. E eles necessariamente, teoricamente, poder-se-ia dizer, recuando sempre e mais até ao princípio dos tempos, todos nós seríamos, como somos, em teoria, descendentes de Adão e Eva. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Jorge Forjares, por este, apesar do tempo limitado, mas por esta viagem pelos nomes e por essas dicas, não é, de aperfeiçoarmos o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Passando agora ao nosso segundo conferencista desta noite, tarde ou dia, como vos disse, Duarte Vasconcelos do Amaral, natural de Ponta Delgada e de São Miguel. Foi funcionário da Companhia Portuguesa Rádio Marconi e da Portugal Telecom, como especialista de telecomunicações intercontinentais nas áreas de satélite e cabo submarino. Desenvolve atividade de investigação em genealogia desde longa data, nomeadamente sob o arquipélago dos Açores, com especial relevo para o estudo das famílias de Vila Franca do Campo, desde o povoamento até os nossos dias. Interessa-se ainda pelas genealogias medievais dos primeiros povoadores miquelenses. Tem apresentado comunicações, promovido ações de formação e publicado vários artigos nesta área.
colabora ativamente com outros genealogistas açorianos. Participou nas Jornadas da Genealogia da Ilha Graciosa e nas Jornadas de Genealogia de Ponta Delgada. É membro do Instituto Cultural de Ponta Delgada, onde é um dos mentores do Núcleo de Genealogia, prestando particular atenção aos açorianos da diáspora que ali procuram auxílio na busca das suas raízes familiares. Dr. Duarte, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação e ficamos então assim a conhecer um pouco mais do trabalho que desenvolve não apenas o Dr. Duarte, mas também o Instituto Cultural de Ponta Delgada. Muito obrigado. Ora, boa noite a todos. Eu quero começar por louvar a iniciativa da Direção Regional das Comunidades e da Direção Regional da Cultura por essa iniciativa. Falar de genealogia nos dias de hoje é pura e simplesmente falar de uma matéria que é responsável pelo terceiro fluxo mais importante em termos de informação que circula na internet. Temos que ter essa noção. O primeiro é o comércio. O segundo, nem mais nem menos do que a pornografia, naturalmente. E o terceiro é a genealogia, muito à frente de outras matérias de lazer, muito à frente das redes sociais, muito à frente das notícias e de outras circulações de notícias a nível de culturais. Porque esta apetência pela genealogia que nós verificamos que existe no mundo contemporâneo? Porque nós vivemos num mundo global com grandes movimentações demográficas, cada vez maiores, e onde cada vez mais as pessoas que estão na Austrália, nos Estados Unidos, que estão no Brasil ou noutra zona qualquer, sentem um vazio relativamente às suas origens. Vazio este que quem vive na sua terra não o sente, porque tem uma almofada que é o seu ambiente natural, onde todos os reconhecem como os seus primos, os seus irmãos, os seus tios, os seus avós. Portanto, isso não desperta nas pessoas que residem num local grande curiosidade genealógica. Mas porque, para quem está longe, esses têm uma grande apetência para saber quem são os seus antepassados. Bem, eu vou aproveitar a minha comunicação de hoje para falar da consanguinidade micalense e vou aproveitar para falar de dois vultos da diáspora portuguesa, açoriana, micalense, que são Grego Melo, Nobel da Medicina em 2006, e Peter Joseph Sousa, professor da Universidade OI e fotógrafo da Casa Branca durante as presidenciais de Reagan e Obama. São ambos netos de imigrantes que saem dos Açores por volta de 1900. Os avós que emigraram nunca se deram como parentes. E agora eu vou fazer uma análise estatística para terem noção do que é a genealogia, qual é a abrangência da genealogia, o que é que nós conseguimos realmente atingir na genealogia. Eu tracei a árvore genealógica dessas duas personagens até à 60ª geração, mais ainda, mas reduzi para tratamento estatístico a minha análise às 18 gerações que vão desde o começo do século XVI até meados do século XX, que é a geração das nossas duas personagens. E nessas 18 gerações eu verifico que Grego Melo tem 1678 indivíduos numa árvore Anantafel e que tem numa árvore Pedigree 1341 indivíduos. Qual é a diferença das duas? A árvore Anantafel, na sequência daquilo que o Jorge acabou de dizer, a árvore Anantafel reproduz todos os nossos antepassados, mesmo pelas linhas repetidas, em que eles todos assumem a numeração do sistema Sosa-Stradonitz. Já na árvore Pedigree, em inglês, árvore costada em português, sempre que o indivíduo aparece repetido, ele é remetido para a primeira posição. Ora, o que é que isto significa? Significa que, no caso do Grego Melo, ele apresenta 337 antepassados repetidos naquele conjunto de 1678. Isso dá um índice de consanguinidade de 20%. Procedendo da mesma forma, relativamente a Peter Sousa,
nós temos que ele tem um índice de consanguinidade da ordem dos 7% a 18 gerações. Porque esta diferença? Porque relativamente a Pito Sousa, nós não conhecemos a sua ascendência pelo costado de Sousa, só conhecemos pelo costado da avó materna. Ainda em dados estatísticos e muito próximo daquilo que o Jorge acabou de dizer, em 18 gerações, cada um de nós tem 524.286 antepassados. Ora, fazendo uma regra de 3 simples muito fácil, nós conseguimos, fazendo a média de Pito Sousa e do Grego Melo, temos conhecimento em termos genealógicos de 1.600 indivíduos em 524.000. Portanto, a abrangência tangível da genealogia não passa de 3 por 1000. Nós, quando estamos a falar de genealogia, estamos a falar de 3 por 1000 em 18 gerações. Se fosse em mais gerações, diminuiria ainda mais. É preciso termos isto, porque nós só fazemos genealogia daqueles antepassados que nos deixaram uma pegada histórica, que nos deixaram uma informação, um documento onde está o nome deles. E sobre os outros, nós não temos qualquer notícia. Mesmo nas famílias de elite europeias, portuguesas, micalenses, o índice mais elevado que eu consigo atingir em termos de conhecimento é dos 50 indivíduos em cada 1000. Trabalhando em programas informáticos, que é hoje o mais corrente que se faz em termos genealógicos, nós conseguimos esses dados estatísticos. É preciso termos a noção que nem a Casa de Bragança consegue ter um índice de conhecimento genealógico da sua ascendência superior a 50 indivíduos em cada 1000. Quem eram os outros 950? Os outros 950 eram antepassados de que nós não sabemos quem são, sejam eles nossos, mas tal como o Jorge disse, todos nós descendemos, isso de certeza absoluta, das mesmas pessoas, sejam as classes de elite ou seja o indivíduo mais anónimo que emigra para os Estados Unidos no começo do século XX. Ora, ainda falando de relações de parentesco, o Grego Melo e o Pito Sousa são primos em 9º grau. Os avós deles nunca se deram como parentes, mas eles são primos em 9º grau por descenderem ambos de Manuel Muniz Pereira e de Bárbara de Benevides, casados na Maia em 1693. Por sua vez, os bisavós de Grego Melo que emigraram, Eugênio de Melo e Maria da Glória Botelho, eram primos no 5º grau, ambos descendentes de Manuel da Costa Sousa e de Isabel de Benevides, casados na Maia em 1706. Os avós de Pito Sousa, João de Paiva e Maria da Graça de Medeiros, também eram primos no 5º grau, casaram-se já nos Estados Unidos sem terem a menor ideia de que eram parentes um do outro, mas eram primos no 5º grau e descendiam ambos de Domingos Lopes e de Maria de Almeida, casados em 1684 na matriz da Ribeira Grande. Eu vou passar agora a apresentar um diagrama sobre a linha de André Pires Travassos, 12º e 11º avô de Grego Melo e de Pito Sousa. Nesta linha, eu agradecia que botassem para a primeira, exato. Nesta linha, nós temos que o ancestral de Grego Melo, que lhe transmite o apelido Melo, vem a ser André Pires Travassos. Esse André Pires Travassos é uma figura muito controversa e enigmática das genealogias micalenses. Porquê? Porque ele morre em 1583 e ele é nem mais nem menos do que contemporâneo e paroquiano de Gaspar Frutuoso. Mas Gaspar Frutuoso omite-o completamente das suas genealogias. Por outro lado, o André Pires Travassos tem um filho, Gonçalves Travassos, e uma filha, Bárbara Cabral de Melo. Tem numerosíssima descendência. Descendência essa que usa o apelido Travassos e Cabral de Melo. Para usarem esses 3 apelidos, eles tinham que provir forçosamente ou eram netos ou bisnetos de Violão de Velho Cabral, irmão de Frei Gonçalo Velho Cabral, primeiro donatário de São Miguel e Santa Maria, e do respectivo marido, que era Diogo Gonçalves Travassos, filho de Dona Catarina Dias de Melo. Ora bem, assim sendo, eu venho por aqui abaixo, na linha que vai parar ao Grego Melo, e vamos ver se isso funciona. Venho aqui parar até ao Grego Melo. Mas verifica-se ainda aqui uma coisa muito interessante ao longo desta linha. É que ao longo desta linha genealógica,
nós estamos a ver que há um indivíduo, que é o André Pires Travassos, e depois, por uma série de linhas femininas, uma neta dele, Bárbara Cabral de Melo, que usa o apelido de Melo. E depois, vindo por aqui abaixo, o apelido de Melo desaparece por completo e só 6 gerações depois vai ser recuperado aqui por João de Melo, que depois se liga a um Melo de Castanho e, por sua vez, fica aqui estabelecido definitivamente o apelido de Melo até o Eugênio Melo. O que é que isto significa? Significa que, de facto, os apelidos não eram transmitidos pela sua linha de varmia. Os apelidos eram tomados de acordo com a importância social que tinham nas freguesias, nos meios onde estavam inseridos. E vejam só a memória familiar que existia, de forma a que 6 gerações depois, um apelido de Melo veio a ser recuperado. Portanto, isso, as pessoas tinham, de facto, uma consciência familiar muito grande e, principalmente, conforme a freguesia, conforme a vila, se eles tinham um primo afastado, que era Cabral de Melo, pois os outros, e que era uma pessoa muito importante, eles também queriam ser todos daquela família. Se estamos na Maia, todos querem ser Pachecos. Se estamos, portanto, toda a gente quer ter o nome das pessoas mais importantes onde vivem. Eu vou dar um salto só para dizer, porque eu mostrei, portanto, que eles eram descendentes por essa linha, tanto o Pito de Sousa como o Grego Melo, do André Pires Travassos, e também são os descendentes de Violão de Velho Cabral e de seu marido Gonçalves Travassos, filho de Dona Catarina de Melo. São 15º e 16º netos daquele casal. E quem era a Violão de Velho Cabral e irmão de Frei Gonçalo Velho Cabral? A Violão de Velho Cabral era mais nem menos do que a 11ª neta da infanta Dona Urraca Henriques, irmã de Dom Afonso Henriques, e 15ª neta de Hugo Capeto, o primeiro Capeto, rei de França. Ora, cá temos um caso de 2 imigrantes num perfeito anonimato social e que são descendentes de Afonso Henriques, tal como o Jorge acabou de dizer e que eu aqui comprovo. Não é a única linha. Temos muitas outras linhas. Os Botelhos, de Gonçalo Vaz Botelho, também descendem de uma linha muito parecida com esta. Agora, eu vou aqui abordar um outro tema. Aqui. E vou falar aqui de um outro caso, que é do caso Jácome Correia. Eu apresento aqui Catarina Gomes Raposo, que casa com Rui Vaz do Gago Trato, Beatriz Rodrigues Raposo, que casa com o escudeiro Jácome Dias Correia, e que são ascendentes. Ainda temos aqui, esse ecrã. Eles são ascendentes, são avós de Jordão Jácome Correia Raposo, do Morgado. Tanto Pito de Sousa como Grego Melo descendem dessas 2 personagens. E dessas 2 personagens também descende Aires de Jácome Correia, primeiro Marquês e segundo Conde de Jácome Correia, nascido em 1883. Fotografia. Temos aqui as armas do Marquês Jácome Correia, onde aparece um escudo esquartelado, primeiro Jácome, segundo Correia, terceiro Atoguia, quarto Raposo, a diferença de uma brica de prata com um J negro, coroa de Marquês, o elmo gradeado virado à destra e um timbre precisamente de Jácome, a torre de Jácome. Ora, mas como é que é possível que, com os mesmos antepassados, tenhamos numa linha sucessória um que é Marquês e 2 que chegam ao século XIX numa precariedade económica de tal ordem que são obrigados a emigrar? Meus senhores, a nobreza, como estamos a ver aqui, não provém do sangue. O sangue de nós todos é o mesmo. Eu também descendo dos mesmos Jácome Correia, como quase todos nós descendemos dos mesmos Jácome Correia. A nobreza provém do poder fundiário. E o poder fundiário tem como base o sistema que dominava na altura, que era o sistema dos vínculos e da sucessão hereditária desses mesmos vínculos. Eu agora vou dar um salto para terminar. Aqui vou só passar com os quentais ainda, porque é um caso muito interessante e que os brasileiros, principalmente, têm muita curiosidade.
há uma personagem que vem para os Açores, que é Fernão de Quental, e que é ascendente de Antero de Quental e ascendente também do Padre Bartolomeu de Quental, que também é ascendente de Grego Melo e é ascendente comum de Pito Sousa. Quem era este Fernão de Quental? Este Fernão de Quental era descendente, nem mais nem menos, de que Martim Moniz, herói da conquista de Lisboa, aos Mouros, que tem uma praça do seu nome ao lado da Praça da Figueira, em Lisboa, e mesmo abaixo do Castelo de São Jorge. O Martim Moniz dá origem à linhagem dos Vasconcelos. O primeiro Vasconcelos é Dom João Pérez Tenreiro de Vasconcelos, descendente de Martim Moniz, e pelos Vasconcelos vamos parar a Ambrósio Álvares de Vasconcelos, o qual casa com Dona Maria de Novaes de Quental, pais de Fernão de Quental, ascendente de Pito Sousa, ascendente de Grego Melo, ascendente de Antero de Quental, ascendente de Padre Bartolomeu de Quental. Finalmente, eu tenho aqui uma oferta para fazer a Grego Melo. Vamos ver, não, é aqui. Grego Melo. Cancelar. Eu tenho aqui essa oferta para Grego Melo que mostra o seguinte. Grego Melo é 24º neto de Roberto Bruce I, rei da Escócia, o qual é avô, foi avô, aliás, do fundador da dinastia Stuart, que é Robert II Stuart, rei da Escócia. Por linha feminina, essa família vai parar aos Douglas, aos Sinclair e aos Drummond, dos quais o Jorge também acabou de falar. E João V Drummond, o escócio, vem da Escócia para a Madeira. Eles estabelecem-se na Madeira e a filha dele casa, que é Branca Afonso Drummond, casa com Berchior Gonçalves Ferreira. Esses Ferreiras na Madeira são conhecidos pelos Ferreiras de Casta Grande e dedicavam-se ao cultivo do pastel e à sua moagem, aproveitando uma rota comercial muito importante que ia desde a Madeira até ao centro do Mediterrâneo e às repúblicas italianas que estavam no auge já do Renascimento. Ora, para quê? Para explicar do pastel. O João Gonçalves Ferreira, em 1521, devido a uma peste que graçou no Funchal, fugiu para São Miguel, onde se fixou na Ribeira Grande e aproveitou a Ribeira da Ribeira Grande para construir alguns engenhos de moagem do pastel, comprou terras para o cultivo do mesmo pastel, exportava-as até ao Funchal e no Funchal, na rota de família, seguiam para a Itália. E este João Gonçalves Ferreira é, por sua vez, ascendente do nosso Grego Melo, que aqui está. Não é qualquer americano que pode dizer que descende dos reis da Escócia por ser português, madeirense, açoriano, micalense. O Grego Melo pode dizê-lo, assim como muitos de nós podemos dizê-lo também. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Duarte, por esta fantástica viagem a um grande vulto da nossa comunidade açoriana dos Estados Unidos da América e temos vários açorianos e açodescendentes dos Estados Unidos e que já estiveram com o Grego Melo e estão-nos a assistir precisamente, por isso agradeço imenso esse trabalho que fez, bem como do Instituto Cultural de Ponta Delgada. Agora passaria à nossa última convidada e aqui vamos atravessar o Atlântico e vamos até o Rio Grande do Sul. Vera Lúcia Maciel Barroso é licenciada em Ciências Sociais e em História, especialista em História do Rio Grande do Sul, fez o mestrado e doutoramento também em História. É professora universitária aposentada e coordena desde 1986 o Arquivo Central da Santa Casa de Porto Alegre, onde promoveu em 2019 o Encontro Internacional de História e Genealogia Açoriana, com as presenças de dois conferencistas que estão aqui connosco hoje, a doutora Susana Goulart Costa e o doutor Jorge Fujás, e que contou com o apoio do Governo dos Açores. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que este ano
celebra o seu centenário, tem muitos trabalhos publicados no Brasil e no exterior, e mais de 40 obras organizadas, como Açorianos no Brasil e Presença Açoriana em Santo António da Patrulha e no Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer a sua sempre presença, para além de ser uma historiadora, é uma apaixonada pela causa açoriana, e tenho a certeza que irá enriquecer ainda mais esta nossa sessão. Muito obrigado, Vera, e então passo-lhe a palavra. Obrigada, a minha carinhosa saudação, doutor Paulo Teves, diretor regional das comunidades, sempre nos apoiando, incentivando e entrelaçando os nossos laços. Cumprimento também a doutora Suzana Goulart, diretora regional da Cultura, né, que esteve conosco no ano passado, como falou o doutor Paulo, e que fez uma brilhante comunicação aqui, né, acerca dos arquivos e das potencialidades de pesquisa nos Açores, ao doutor Jorge Forjaz, aquele genealogista firme e forte sempre, que deu o seu recado muito bem dado ano passado aqui conosco, e agora conheço também o doutor Duarte Vasconcelos do Amaral, né, conhecedor profundo de genealogia, fazendo vínculos e laços, né, da diáspora açoriana. Cumprimento também a todos que nos acompanham do outro lado do mar, do lado de cá, e vejo o doutor Paulo Teves, que essa deve ser, como falou a doutora Suzana, a primeira de tantas outras iniciativas como essa, porque é só elogios, socorro, preciso de ajuda, né, para me encontrar nos arquivos e para poder esclarecer aqui a minha origem familiar. Portanto, é o desafio dado hoje com esse nosso primeiro encontro, né? Bom, então eu agradeço muito o convite, né, enquanto brasileira que está falando do outro lado do mar, e dizer que o Brasil, efetivamente, é um dos lugares da diáspora açoriana. Nós passamos a receber açoriano desde o século XVII, na fronteira norte, mais especificamente na capitania do Paraná, do Pará, aliás, dizendo, junto com a Amapá, e também no Maranhão, e se a gente for seguir, nós vamos para Pernambuco, nós vamos para Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a gente ainda conseguiu dividir um pouquinho dos açorianos que vieram para cá, a duras penas, com muitas dificuldades, ali para o Uruguai, através da criação, né, da vila de São Carlos de Maldonado, que é um núcleo açoriano, né, que nós temos aqui no Uruguai. Então, de que lugar eu estou falando? Eu, efetivamente, estou falando como membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que nesse ano, né, está completando 100 anos, agora em agosto nós completamos, por conta da pandemia não pudemos fazer, né, um evento de ponta como merecia, então, em nome do nosso presidente, o doutor Miguel Frederico do Espírito Santo, com certeza irá, assim que amainar essa condição, vamos partir para as devidas comemorações. Falo também em nome da nossa Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, que tem sido, através do Regis Albino Gomes e da Carla Gomes, a atual presidente, baluartes da difusão da açorianidade aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, faz 270 anos que nós recebemos açorianos. Então, estabelecer esses laços, esses vínculos e a visibilidade desta presença é um desafio que tem sido tomado com muita responsabilidade, com muita garra, com muita vontade e com muito trabalho através da nossa casa. Quero dizer também que, como coordenadora do arquivo da Santa Casa, onde trabalho há 34 anos, nós temos um acervo importantíssimo de fontes documentais que servem exatamente também para construir laços de pertença, né, aos nossos, né, açorianos. Quando eu digo nossos, porque não tem como separar. Então, em nome desta condição, eu quero dizer que no ano passado, efetivamente, nós juntamos o Instituto Histórico Geográfico, a Casa dos Açores, o Arquivo da Santa Casa, o Arquivo da Cúria Metropolitana, com seu acervo, né, de documentos eclesiásticos, e fortemente com a ajuda do genealogista Diego de Leão Pufal, e mais do Paulo Estivalé Flores Pinto, que é membro do Instituto, com esse grupo, nós pensamos o seguinte: nós temos que fazer um evento de genealogia açoriana. Por quê? Porque, infelizmente, não foi
não foram os estudos históricos que exatamente afirmaram e nos deram a chance de dizer que os açorianos, de fato, fazem parte, né, da nossa formação demográfica e social aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é preciso entender que a história do Rio Grande do Sul tem especificidades que são diferentes de Santa Catarina e de outras capitanias do Brasil. O Rio Grande do Sul era da Espanha. Então, depois de muitas batalhas, lutas, enfim, tratados, é que o Rio Grande do Sul passou a fazer parte do seio português na América. Então, os açorianos, quando vieram para cá, especialmente a partir de 1751, 52, portanto, há 270 anos praticamente, eles saíram de condições difíceis para virem para cá como terra prometida, mas que, na verdade, chegando aqui, eles foram soldados, eles tiveram que se virar, eles eram errantes, porque, na verdade, isso aqui era um palco intermitente de guerra, como se não bastasse a guerra guaranítica, que impediu para eles se deslocarem para o local que era o destino, oeste missioneiro do Rio Grande do Sul. Em 1763, nós temos uma invasão espanhola que vem de Buenos Aires, quer por Rio Pardo, quer por Rio Grande, fazendo uma cunha para tentar empurrar lá para Santa Catarina os portugueses, sejam do continente ou açorianos. E isso significa um salve-se quem puder. Então, ou seja, as fontes históricas sobre a presença açoriana no Rio Grande do Sul, elas são parcas, são exíguas. Se nós formos nos arquivos aqui, quer o público histórico, nós vamos encontrar a chegada dos alemães, com nomes, etc. e tal, dos italianos, dos poloneses e tantos outros. Mas dos açorianos é o grande desafio. E qual é a saída para resolver exatamente a afirmação da açorianidade? A genealogia. Então, até 1960, nós tínhamos alguns estudos de história dos nossos, né, colegas, membros do Instituto Histórico, que falavam dos casais de número, que tinham vindo para cá, até a relação de alguns poucos e tudo mais. Mas a afirmação efetiva vai se dar com um desafio que o então diretor do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Moacir Domingues, ele vai para os Açores, e aí, nos arquivos dos Açores, ele fica 6 meses pesquisando, a custas próprias. E traz todas as anotações, no tempo que não tinha celular, no tempo que não tinha lá o laptop para levar, para poder digitar e trazer. Não, é tudo na mão mesmo. Ele chega aqui, ele vai para São Carlos de Maldonado e ali fica também pesquisando e copiando. Ele copiou todos os livros de batizado, casamento e óbitos do Rio Grande do Sul, das 18 freguesias do século XVIII. E formou um banco de dados de 40 mil fichas. Por que ele faz isso? De um lado, para mostrar àqueles historiadores de uma outra corrente historiográfica que diziam assim, não tem mais açoriano no Rio Grande do Sul. Eles foram embora, porque não tinha mais. Nas guerras, nas lutas, eles foram varridos. Foram lá para o Uruguai, foram lá para a Argentina, foram para Santa Catarina. E ele disse, não, eu tenho como provar. E aí, conversando com ele um dia, eu disse, Moacir, vamos fazer uma amostra da minha terra, que é Santo Antônio da Patrulha, que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, para mostrar que a açorianidade está afirmada pela genealogia aqui no Rio Grande do Sul. E foi o que aconteceu. Em 1993, nós publicamos, como falou o doutor Paulo, Presença Açoriana em Santo Antônio da Patrulha e no Rio Grande do Sul, que passou a ser um livro de cabeceira de muitos que andavam desesperados para provar, para mostrar as suas raízes, né, familiares açorianas. Então, e a partir dali, a coisa começou a avançar. As pessoas começaram a buscar. E na esteira do Moacir Domingues, que aí não tinha mais como afirmar o silenciamento, a sonegação da presença açoriana na nossa formação demográfica do Rio Grande do Sul, nós começamos a ter uma atuação também de um outro genealogista importante, que é o Luiz Antônio Alves, né, e que fez o Memorial Açoriano, que são 59 volumes de tamanho A4, tamanho de ofício, 500 páginas cada volume, que ele dirigiu a acervo do Rio Grande do Sul, inclusive aí nos Açores ele doou uma coleção, para que exatamente se mostrasse, se demonstrasse, né, esses laços de pertença, de fazer parte, né, dos Açores.
né? Por conta dessa condição histórica que nós tivemos, com certeza a genealogia é o pilar, é o alicerce, é o fundamento, é a estrutura, é a ossatura de não ter mais como negar. Somos de base açoriana, com certeza, não tem dúvida nenhuma. E a partir, então, do Luiz Antônio Alves, outros historiadores, outros, melhor dizendo, genealogistas, começaram a trabalhar. E, atualmente, nós temos um genealogista jovem, que também tem um banco de dados de uma grandeza, que é o Diego de Leão Pufal, que, inclusive, intercambiou há pouco, agora, há uns meses atrás, com o doutor Jorge Forjat, em busca da genealogia do madeirense, né, que é um dos nossos primeiros povoadores aqui de Porto Alegre, que é o Jerônimo de Ornelas. Então, o Diego de Leão Pufal está com uma base de dados, inclusive um blog, que não tem mais como silenciar. E eu, às vezes, ligo para ele ou mando um pedido. Eu preciso de trinchar este nome aqui. No dia seguinte, ele já traz a resposta mostrando a genealogia. É uma coisa fantástica, né? Então, assim, na verdade, né, o que eu quero, então, para encerrar, é dizer que, para nós, no Rio Grande do Sul, juntamente com as ações societárias, com as ações de visibilidade, de ações histórico-culturais que a Casa dos Açores vem fazendo, né, de uma forma muito vibrante, de uma forma muito atuante, junto com o acervo que o Instituto Histórico tem, que são essas fichas do Moacir Domingues, né, desse acervo, que é fonte de pesquisa, e outros acervos de genealogistas também, e como no nosso arquivo histórico da Santa Casa, como também no arquivo da Coisa Metropolitana, no arquivo público do Estado, onde nós temos lá certidões civis, nós temos um acervo importante que deva ser compulsado. E esse estímulo a gente passa para os demais estados do Brasil, onde também, né, foram açorianos para lá, como eu listei há poucos, né? Então, assim, nós produzimos lá em 2002 este livro aqui, Açorianos no Brasil, que tem 1.152 páginas, né? Que nós convidamos historiadores e alguns fizeram estudos genealógicos. Então, ele também é uma fonte, porque tem no final lá um índice onomástico que as pessoas podem se achar. Porque como o processo migratório é grande, não só no Rio Grande do Sul, como também em demais estados, a gente pode cruzar essas informações. Então, para finalizar, eu quero dizer que o silenciamento, a sonegação, a negação da presença açoriana na formação do Rio Grande do Sul, ela se fez, sobretudo pela genealogia, respeitando o trabalho de historiadores, porque eu sou uma historiadora. Mas, juntamente com a história, a grande alavanca, o grande empuxe, a grande baliza é a genealogia. E aqui fica um pedido final. A Direção Regional das Comunidades e a Direção Regional da Cultura, que juntos possam promover outras iniciativas como essa que agora estamos realizando, por essa possibilidade online, que qualquer um, em qualquer parte desse planeta, pode estar agora aqui, né, se encontrando e se abraçando, né, e se fortalecendo, né, com os laços de pertença, que muito nos honra, que muito, né, nos coloca na condição amorosa de ter essa relação junto a vocês que estão lá do outro lado do oceano. O meu abraço a todos. Muito obrigado, Vera. É sempre apaixonante ouvir esta historiadora, esta apaixonada pela Casa Açoriana, na sua vasta biografia, e aqui já me chamaram a atenção, e é verdade, a senhora Presidente da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, também a Vera é diretora desta importante instituição deste Estado do Sul do Brasil. Finalizado, estamos com 1 hora, e já passou 1 hora nesta sessão. Posso-vos dizer que neste momento já vamos com 143 comentários, uma grande parte são questões que são colocadas. Quero, antes de mais, agradecer todas as palavras que as pessoas têm deixado aqui de apreço por esta iniciativa, que se deve, acima de tudo, aos conferencistas, por terem prestado o seu tempo para estarem aqui convosco e partilhar um pouco esta curiosidade de conhecer as suas raízes. Também agradeço à Vera ainda o desafio que aqui foi deixado,
para que possamos, cá está, com a Direção Regional da Cultura, que é a minha colega, de fazermos mais sessões, porque existem inúmeros institutos e centros por esse mundo fora que estão a fazer e têm um património em termos de genealogia que merece ser divulgado. E, se me permitem dizer-vos que, por exemplo, ainda há 2 anos, quando visitei o estado do Havaí, nos Estados Unidos da América, fui visitar a Associação Portuguesa de Genealogia do Havaí, e eles já têm lá, e já fizeram estes registros, mais de 300 mil havaianos têm ascendência portuguesa. Segundo as informações, 60% dos Açores, 30% da região autónoma da Madeira e 10% do continente português. É feito um trabalho, e conhecer as suas origens até já levou a vários grupos virem aqui aos Açores conhecer em específico a sua terra. Mas, então, agora, esta árdua tarefa de responder aquilo que vai ser possível responder a algumas questões. Antes de mais, também dizer que este live ficará disponível na internet, no nosso Facebook. Todos aqueles que não puderem assistir agora em direto poderão fazê-lo numa outra altura. E aqui várias questões. E se me permitem, então, há aqui o Ricardo Sequeira que pergunta, aqui de São Paulo, Brasil, cá está, alguém me poderia informar algum site açoriano onde se possa pesquisar sobre os nossos antepassados? Aqui, se me permite, a colega, a Susana Goulart Costa, poderá responder a essa questão. Sim, obrigada. Eu também estou muito satisfeita com os comentários que têm aparecido. É um gosto estarmos todos aqui na mesma rede digital. O site que existe, efetivamente, são os arquivos paroquiais das ilhas, que estão digitalizados e que estão disponíveis no Centro de Conhecimento dos Açores. E, portanto, é uma ferramenta que pode ser utilizada a partir de qualquer computador com acesso à internet, isto do ponto de vista daquilo que a Direção Regional da Cultura tem. Eu não sei se os 3 nossos grandes especialistas, para além disto, naturalmente, conhecem outras fontes de informação, quer para paroquiais, do ponto de vista dos óbitos, dos batismos e dos casamentos, se para além daquilo que a Direção Regional da Cultura oferece e partilha, do ponto de vista digital, porque estou apenas aqui a fazer a referência ao digital, se conhecem outra fonte de informação que também queiram partilhar para esclarecer a questão. Eu posso, na realidade, estamos a falar daquilo que está digitalizado, estamos a falar, portanto, do acesso à documentação. A documentação é a que está nos arquivos, não é? As pessoas acham que agora está na net, está tudo na net e a resposta está na net. A resposta não está na net. O que está na net é o acesso mais fácil, incomparavelmente mais fácil aos arquivos. Antigamente nós tínhamos que viajar, tinham que vir até aos Açores, eu também fazia as minhas genealogias do estrangeiro e não sei o quê, tinha que ir aos países, agora ficamos em casa confortavelmente a trabalhar. Mas o trabalho continua a ser exatamente o mesmo. A pesquisa, a dolorosa pesquisa que às vezes é preciso fazer, a paciência sem limites para conseguir encontrar uma coisa, embora às vezes eu vá aconselhando certas pessoas que quando se encontra um muro contra o qual se esbarra, não vale a pena revirar o universo inteiro para conseguir passar para o lado do muro. A solução é esquecer, ir noutra direção e pode ser que um dia se consiga encontrar alguma coisa. Porque senão estamos também a perder tempo, não é? Agora, os nossos arquivos dos Açores são muito ricos, a nível nacional, mesmo a nível internacional, são muito ricos, porque nós temos documentação praticamente contínua, não em todas as paróquias, mas nas principais, na Ribeira Grande, nas 12 Ribeiras, na Terceira, em Santa Bárbara, em Ponta Delgada, em Angra do Heroísmo, na Sé, por exemplo, etc., desde meados do século XVI até ao século XX, sem faltar, na maior parte deles, um único livro. No entanto, é preciso ter a noção que quando os nossos antepassados, os vossos antepassados, os que estão a ouvir, caem, por exemplo, na Graciosa, ou no Pico, ou mesmo nas Flores, aí a coisa complica-se, porque a documentação termina quase toda no século XVIII. E quando termina no século XVIII, parou a investigação. Quer dizer, as pessoas às vezes ficam a pensar que vai aparecer muito mais coisas. Repare, a maior parte dos nossos antepassados, como o Duarte Amaral falou, nós só podemos falar
daqueles que deixaram uma pegada. Bom, há muitas maneiras de deixar uma pegada. Uma é ter um papel interventivo na política, ser uma pessoa conhecidíssima, ser um grande morgado, dono de imensas terras, ter um arquivo particular riquíssimo, etc. A outra é simplesmente nascer, viver e morrer e deixar o seu nome nos registros paroquiais, de nascimentos, de batismos, de casamentos e de óbitos. Bom, mas quem não passou por isso desapareceu da história. Ok? Todos passaram por isso, só que os livros perderam-se. Os livros guardavam-se nas igrejas. As pessoas têm que ter um pouco essa noção também. Hoje em dia, os livros guardam-se nos arquivos e estão garantidos para sempre. Nós todos estamos a precisar desses livros. Quando os livros estavam nas igrejas, as pessoas batizavam a criança e 30 ou 40 anos depois pediam a certidão de batismo. E por isso ficavam. 200 anos depois, já ninguém queria saber daqueles livros para nada. E, portanto, os livros estavam no fundo de gavetões. Certo? Eu, por exemplo, encontrei em Macau, na igreja de São Lourenço, os livros de São Lourenço no fundo de gavetões a desfazerem-se, porque ninguém cuidava daquilo, não interessava. Ora bem, a destruição de um livro de batismos, ou a destruição de um livro de casamentos, mais do que dos livros de óbitos, ou morrer, todos nós morremos com certeza, nascer e casar é que não sabemos, a destruição de um livro desses significa o apagar da superfície da Terra da memória de muitos dos nossos antepassados. Portanto, têm acesso através, melhor do que isto não podem encontrar, que é o acesso a todos os nossos arquivos através do sistema digital que hoje a Direção Regional fornece, a Direção Regional dos Açores. Já agora, para quem também, no meio disto tudo, tem algumas relações com a Madeira, a Direção Regional da Madeira também fez o mesmo lá e, portanto, as ilhas, digamos assim, têm um acesso fantástico aos seus arquivos. Eu posso fazer uma intervenção, doutor Paulo? Sim, pode. Há aqui imensas questões. Atenção, eu só fiz a primeira questão. Não, é por conta da primeira questão. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos, né, um acesso aos documentos da forma digital online. Mas, no ano passado, quando nós realizamos um encontro internacional de História e Genealogia Açoriana, com apoio da Direção Regional das Comunidades, da Direção Regional da Cultura, nós firmamos um protocolo no final para a produção e publicação de um guia de fontes que existem no Rio Grande do Sul, que estão sendo levantadas, e por conta da pandemia não concluímos, né, doutora Suzana? E nós vamos ter, então, a relação de fontes daqui dos arquivos do Rio Grande do Sul e também dos Açores, para se poder saber o que existe. E este guia vai estar hospedado não só no nosso site da Santa Casa, no site da Casa dos Açores, do Instituto e, com certeza, também no site da Direção Regional das Comunidades e da Direção Regional da Cultura, que as pessoas poderão acessar o guia e saber o que nós temos por aqui como fonte de pesquisa. Ok. Já agora passo a palavra ao doutor Duarte, se tem algo... O Jorge já disse praticamente o que havia a dizer sobre isso. Só que nós, no Instituto Cultural de Ponta Delgada, temos, de facto, um projeto de constituir uma base de dados onde puséssemos, portanto, todas as genealogias que estão publicadas, as genealogias açorianas publicadas, desde Rodrigo Rodrigues até às genealogias de Ilha Terceira e às genealogias das 4 ilhas publicadas por Jorge Forjás e por António Maria Mendes. Acontece que, evidentemente, que esta não é a função da Direção Regional da Cultura. A Direção Regional da Cultura tem como função disponibilizar e tratar dos arquivos de maneira que eles fiquem acessíveis aos investigadores que necessitam deles para poder fazer genealogia. A construção de uma base de dados teria como nós pretendemos e temos projetado, só pode ser feita por um grupo de genealogistas que se dedica a isso. E nós temos aqui um grupo de genealogistas capazes de pôr mão a essa obra. Não temos os meios económicos. Evidentemente que não será também através da Direção Regional da Cultura, de patrocínios do Governo Regional, que iremos conseguir o montante necessário para construir essa base de dados. Eu creio que a FLAD poderia ter um papel muito importante para o apoio e para a construção desse projeto comum, que é possível levar a cabo se nós tivermos os patrocínios para o levar a cabo. Nós temos as pessoas, temos o know-how, temos gente para trabalhar. Agora, isto requer meios materiais que, evidentemente, repito, não é ao Governo que compete disponibilizar,
tem que ser a sociedade civil que tem que dar apoio. Eu creio que dos Estados Unidos poderia vir uma ajuda muito importante e creio que eles estarão disponíveis para dar essa ajuda. É preciso que, exatamente, a Direção Regional das Comunidades e da Cultura nos deem o apoio, a articulação entre as várias entidades, de maneira a viabilizar este processo. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela vossa participação. E correndo aqui, dizer-vos que há aqui questões, até mais de índole técnico, que a própria Direção Regional das Comunidades irá procurar as respostas ou reencaminhar essas questões para os departamentos específicos, porque aqui já há aqui dados concretos de pedidos de ajuda para ter a certidão de batismo de uma avó que nasceu em 1887 na Ilha do Faial, mas pronto, deixo aqui os contactos em que nós poderemos e depois reencaminhar, não é? E dar as informações adequadas onde é que pode ir consultar essa informação. O Daniel Câmara pergunta, cá está, uma questão que quando há nessas conferências de genealogistas é muito a saber o seu sobrenome, não é? As origens do seu sobrenome, gostaria de saber se o sobrenome Câmara, por acaso também sou Câmara, é maioritariamente micalense e se há uma maior incidência em uma determinada região da ilha. Daqui de São Miguel. Aqui não é perguntar a origem das câmaras, mas é se há uma predominância, digamos, das câmaras. Aqui eu passaria ao Dr. Duarte. Olha, quando me pedem para fazer uma genealogia de câmara, eu sinceramente tenho medo. E tenho medo por uma razão muito simples. É porque são muito poucos os câmaras que vão entroncar no João Gonçalves Arco da Câmara. Câmara era uma política que era dado aos filhos de pais incógnitos que eram depostos na roda e que, por conseguinte, a Câmara pagava uma aia para cuidar deles e eles tinham o apelido de Câmara. E gente muito importante da nossa terra que se dá como descendente de João Gonçalves Arco não tem qualquer sangue de João Gonçalves Arco por essa via. A maioria dos câmaras, infelizmente, devo dizer que a minha experiência genealógica diz isso, a maioria dos câmaras que me vêm parar às mãos, mesmo de pessoas muito influentes, e que se dão até algumas como descendentes dos condes de Vila Franca, e a gente começa a elaborar a genealogia e a gente tem ali logo, como é que eu vou dizer a esta pessoa que ele não tem nada a ver com os câmara e que ele é câmara da roda? Ok. Lamento dizer isso, mas é a verdade. Doutor Jorge Forjás, queria falar. Sim. Já agora gostava de dar um pequeno contributo terceirense. A minha experiência aqui, o apoio de Câmara não é muito comum na Terceira. Havia praticamente uma única família aqui na Terceira, que eram os painhos da Câmara, os condes da Praia da Vitória. O apoio de Câmara, há algumas, no século XVIII, algumas pessoas que usam o apoio de Câmara na zona da Praia da Vitória, etc. Mas todos os câmaras que eu conheço na Terceira, todos entroncam nos câmaras que vieram da Madeira. Não conheço nenhum aqui que seja dessa coisa. Bom, são especificidades de São Miguel. É uma ilha muito maior. São Miguel é uma ilha que é, como se sabe, metade dos Açores e, portanto, qualquer coisa que lá acontece naturalmente em uma dimensão maior. Não é? Aqui não conheço e das outras ilhas, praticamente esse apelido não existe. Não é? Muito bem. Aqui vou juntar aqui duas questões, porque são dirigidas, uma ao Dr. Jorge Forjás, o outro ao Dr. Duarte do Amaral, ambas do João Ventura. Para o Dr. Jorge Forjás, essa é a esperança de novas edições dos livros esgotados, Genealogias da Ilha Terceira ou Genealogias das Quatro Ilhas, e a questão para o Dr. Duarte é, uma vez escutados os livros paroquiais, que recursos aconselha para prosseguir as datas anteriores a 1650? Jorge? Bom, eu acho uma graça quando me vêm falar na reedição das genealogias das Quatro Ilhas e das genealogias da Ilha Terceira. Eu nunca vi um trabalho ser tão mal amado nos Açores, quando foi escrito, quando foi lançado, como estes dois. Para já não encontramos editor nos Açores.
não encontramos nenhum apoio do Governo Regional. Não encontramos nenhum apoio de nenhuma Câmara dos Açores. Eu lembro-me de termos pedido à Câmara, por exemplo, da Praia da Vitória, para as genealogias da terceira, comprem-nos 10 exemplares, 20 exemplares, porque é assim que os livros se viabilizam, não é? Eu lembro de eles terem respondido que tinham o prazer de informar que depois de terem reunido a Câmara tinham decidido comprar um exemplar. Eu respondi-lhes, inscrevam-se na livraria pública, que é ali na rua direita, e vão lá comprar, não precisam de dizer que estão a patrocinar à custa de um exemplar. Ou seja, foi muito difícil pôr na rua, as pessoas não têm a noção da dificuldade. Eu levei anos à procura de um editor que eu encontrei em Lisboa para publicar uma obra em 10 volumes que saiu todo ao mesmo tempo. Estamos a falar de 8.000 páginas de texto. Não é? Não há na história da tipografia portuguesa do século XX um caso parecido, sair tudo ao mesmo tempo. Há obras maiores, mas vão saindo ao longo de anos, não é? Portanto, isso significa da parte do editor um esforço enorme. Esse esforço enorme, a edição da Ilha Terceira acabou por se esgotar e compensou o esforço do editor. Já a edição de Faial não se esgotou, não está esgotada. No Faial continua-se a falar no Marcelino de Lima como sendo a fonte de todas as boaventuras para as genealogias, quando na realidade o nosso livro, que foi escrito 50 anos ou 70 anos depois de Marcelino de Lima, incorporou tudo aquilo que o Marcelino de Lima disse e que foi muito e muito importante, mais tudo aquilo que foi possível também reunir de outros autores e de outros arquivos. Portanto, não há qualquer esperança de vir a ser reeditado nem um nem outro, até que são esforços financeiros imensos e que talvez se vendessem mais 4 ou 5 exemplares e ninguém faz um esforço desses enfim, era uma catástrofe financeira. Estamos a falar de investimentos muito elevados e, portanto, não se brinca assim com eles. Portanto, paciência, as nossas comunidades, com aquilo que ouço, as comunidades compraram. Eu, quando disse que as comunidades não deram apoio, as comunidades ao Governo Regional não deu apoio, foi na hora de publicar, a querer publicar. Mais tarde, eu sei que as comunidades, por exemplo, vou falar aqui com o diretor, eu não sei se ainda é do seu tempo esta aquisição, ainda conseguiram comprar, felizmente, uma série de exemplares para mandar para pontos-chave da nossa diáspora. Portanto, ao menos existem alguns exemplares em pontos-chave. Mas, por exemplo, não existe na Biblioteca Nacional em Lisboa. Imagine, a Biblioteca Nacional de Portugal não tem um exemplar das famílias, as famílias da Ilha Terceira, nem das famílias do Faial. E a mesma Biblioteca Municipal de Porto, que é a segunda mais importante biblioteca do país, e a de Coimbra, não tem. Portanto, quem tem, quem não tem, tivesse tido, não é possível reeditar. É a minha resposta. Obrigado. Obrigado. Sim. Relativamente às genealogias de São Miguel e Santa Maria de Rodrigo Rodrigues, o Instituto Cultural teve a sorte de reaver os direitos editoriais por falência de Dislivre, de editora que tinha os direitos editoriais. E, portanto, neste momento, o Instituto Cultural pode colocar online e tenciona colocar online as genealogias de São Miguel e Santa Maria de Rodrigo Rodrigues. É um projeto que irá ser posto a curto prazo e, portanto, ficarão disponíveis para consulta pública. A viabilidade de uma segunda ou terceira edição não faz qualquer sentido. Faz sentido isto, sim, prestar o serviço público, e é isto que o Instituto Cultural de Ponta Delgada e o Dr. Henrique da Chiara, o seu presidente, avô de Rodrigo Rodrigues, que cedeu também a obra a este Instituto, têm em mente é de oferecer à consulta pública as genealogias de Rodrigo Rodrigues, online, na nossa página aqui do Instituto de Ponta Delgada. Também tenho aqui mais algumas questões, também uma aqui dirigida ao Dr. Duarte Amaral. A importantíssima fonte, que são as genealogias de São Miguel, aliás, já falou sobre voltar a ter uma versão digital. A outra questão que também lhe é colocada é onde pode, o José Furtado pergunta, onde posso encontrar uma lista com os nomes dos judeus que chegaram a Vila Franca do Campo no início do século XIX, vindo de Marrocos? Isso aí é muito mais difícil. Como? Está tudo publicado na genealogia hebraica do Abcacis, publicou isso tudo. Sim. Praticamente. Só existe mesmo essa publicação. A nossa fonte nos Açores é apenas o registro paroquial. E, além do registro paroquial, o que é que nós temos mais? Nós temos
o Gaspar Futeboso, que omite os indivíduos de origem hebraica, porque na altura ninguém queria ser cristão novo, portanto, em termos sociais, isto não era uma imagem que quisesse ser difundida, mesmo algumas famílias que nós hoje em dia sabíamos que tinham origem hebraica escondiam essa origem. Até para ser padre, na altura, era preciso haver uma inquirição de género. E nessa inquirição de género tínhamos que esconder, tinha que ser provado até à terceira geração quem eram os nossos avós e se tinham ou não sangue de infetanação. Ou seja, se tinham sangue judaico ou de mouros. Portanto, isso era uma coisa que se escondia. Realmente, apenas a obra do Abdessis é que é conhecida sobre os judeus. No entanto, eu queria referir aqui algo, já que estamos falando em fontes, eu queria frisar aqui um trabalho que tem sido feito a nível da Universidade dos Açores pela professora Ruth Gregório, que tem feito um trabalho excelente em termos da preservação de alguns arquivos. O trabalho que ela fez no Arquivo da Santa Casa da Misericórdia, de Ponte Delgada, foi um trabalho notável na disponibilização do acervo da Santa Casa. É pena que outras câmaras municipais não sigam o exemplo e não tenham os seus acervos tão bem cuidados como está o da Santa Casa da Misericórdia, por mérito dela. Há outras fontes muito importantes que são relativamente democráticas, quer dizer, de fácil acesso, que são os inventários ufológicos constantes dos registros judiciais. E sempre que um menor morria, que um adulto morria, que deixava herdeiros menores, era obrigatória a realização do inventário ufológico. E esses inventários ufológicos são muito ricos na informação que nos deixam da origem dos bens inventariados, muitas vezes retratam os filhos de um casal ou os netos órfãos de um casal, e no período em que o arquivo paroquial ainda tem muitas lacunas, por exemplo, há freguesias como a Maia, Furnas, Nordeste, que têm lacunas muito grandes em termos dos livros paroquiais disponíveis, os registros, os inventários ufológicos às vezes são uma fonte muito preciosa. Ok, muito obrigado. Quando nós falamos de genealogia, há algo que podíamos passar aqui a noite toda, no caso em concreto, aqui já bem de tarde, aqui nos Açores, para a Vera seria o resto da tarde e pela noite dentro, mas não será possível. Dizemos que nós já vamos em quase 250 comentários, muitos deles, como vos disse, a felicitar as vossas conferências, tudo aquilo que nos proporcionaram em termos de conhecimento. E as pessoas se identificaram. Isso é mais importante, é que as pessoas, e depois este é um espaço também catalisador, não é? O despertar o interesse, que é importante, e vocês, digamos, foram os responsáveis por este sucesso. Dizer que há aqui uma última, vou só ler aqui uma última questão, vinda da senhora Rosa Melo Raposo, que pergunta se já há acesso aos registros civis de 1910 até agora. Não sei se a Susana quer responder, ou alguém, é uma questão que foi colocada aqui. O registro civil, nos nossos arquivos, o arquivo de Angra, que é o que eu conheço melhor, já há documentação do registro civil até aos anos 50. Portanto, a legislação agora não sei exatamente quanto é, acho que falam em 50 anos. Portanto, batismos não. O registro civil já não se fala em batismos, fala-se em nascimentos. Porque o registro civil, sobre que as pessoas tenham, quem nos ouve tenha noção desta passagem. Deixa de se falar em registro paroquial, porque as paróquias é que faziam todos os registros, porque a religião católica era a religião oficial do Estado. Com a proclamação da República em 1910, deixa de haver a religião oficial e é criado o registro civil.
E aí então passa a haver uma nova repartição, digamos assim, que cria o bilhete de identidade, o registro civil, portanto, já não são batismos, já não se fala em batismos, já não se fala em casamento religioso, fala-se no casamento civil e fala-se no nascimento. E só a partir dos finais de 1911, a lei é dos finais de 1910, é das primeiras leis da República. A República é em 5 de outubro de 1910. Logo ali, 2 meses depois, a lei do registro civil é aprovada, mas depois é preciso criar toda a estrutura a nível nacional para abrir os registros civis com os seus conservadores, com a sua documentação, etc. E, felizmente, para nós investigadores, para nós que estamos hoje aqui, na altura, quem criou os registros civis percebeu que o registro civil tinha que usar a documentação anterior àquela data. Não tiveram preconceito relativamente à documentação anterior que vinha das igrejas. A Revolução Republicana era um pouco anticlerical, etc, etc. Portanto, podia haver um preconceito relativamente a essa informação que vinha das igrejas, mas não, senhor. Confiscaram, foi um ato também de violência, mas um ato de violência que nós hoje louvamos, confiscaram toda a documentação que havia nas igrejas, batismos, casamentos e óbitos, para entrar no registro civil da respectiva área. Ou seja, foi criado o registro civil em Angra do Heroísmo, todas as paróquias do Conselho de Angra tiveram que mandar para o registro civil toda a sua documentação. Essa é a origem, porque depois os próprios registros civis começaram a perceber que não precisavam de documentação do século XVI, XVII, XVIII, talvez mesmo XIX. E então, essa é que é a origem da passagem de toda essa documentação para os nossos arquivos distritais à medida que foram sendo criados os arquivos distritais. Por isso, preservamos em Portugal, mais do que em qualquer outro país, na maior parte dos países, no Brasil inclusive, o investigador tem que andar de paróquia em paróquia a procurar os livros. Tem que andar de bispado em bispado, falar com o seu bispo, falar com o seu arcebispo, porque os livros da igreja não são públicos, são privados. Portanto, não é como os nossos aqui, em que a gente entra às 9 da manhã e sai às 7 da tarde e temos um acordo de funcionários a trabalhar para nós. Nós vivemos no melhor dos mundos. Esta conclusão também é importante para que as pessoas que consultam coisas dos Açores e que às vezes não encontram, mas não encontram não é porque o mundo não seja bom aqui. Nós vivemos nos melhores dos mundos para o pesquisador genealógico. O que acontece é que muitas vezes não há aquele documento que nós procuramos. Mas esse documento provavelmente existiu há algum tempo e já desapareceu. Acabou-se. Susana? Eu só queria acrescentar que nesta leitura otimista e no melhor dos mundos, nós temos já também algumas instituições a salvaguardar os seus arquivos, a catalogá-los, a inventariá-los, na senda do repto que o Dr. Duarte Vasconcelos do Amaral disse. Eu relembro aqui 2, nós entramos em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, em Santa Maria, digitalizámos o seu arquivo, que está disponível online, portanto fizemos esse protocolo com o Sr. Provedor e está disponível. E também queria aqui dizer, por exemplo, a Câmara da Lagoa, há pouco tempo abriu ao público o seu arquivo histórico, que também está tratado, e também é mais uma instituição pública municipal que também abre aos interessados o seu arquivo. Portanto, lentamente as instituições públicas e privadas de solidariedade social estão atentas para a importância da sua documentação histórica, querem partilhá-la, querem divulgá-la e, portanto, esse mundo bom do Dr. Jorge Pujás vai ficar ainda melhor para todos nós. Ótimo, ótimo. Boas notícias. Então, resta-me agradecer. Aproveito esta oportunidade em nome da Direção-Geral das Comunidades e também, se me permite, em nome da Diretora Regional da Cultura, também de fazer aqui uma homenagem aos inúmeros pesquisadores que existem aqui nas nossas 9 ilhas. Aqui mencionaram o trabalho da doutora Norberta Amorim, que tem feito nesta área também, e de outros tantos, tanto aqui nas 9 ilhas dos Açores, mas também para essa diáspora. São imensos os institutos históricos e geográficos que nós temos no Brasil, os centros, os arquivos que nós temos nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, a produção que é feita, tudo nesta ligação umbilical entre os Açores e a sua diáspora. E isto, como eu disse no princípio, é uma forma também de se afirmar cada vez mais. Quando nós estamos na diáspora e encontramos alguém que sabe exatamente a dizer: eu sou da 10ª geração, os meus antepassados vieram da freguesia X, da ilha tal, e eu sinto-me açoriano, é algo que, como acho que é transversal, é esta procura de vir conhecer as suas origens naquele que é, sem dúvida, não apenas para pesquisar, mas eu acho que é o melhor local do mundo para se viver.
Assim, resta-me agradecer uma vez mais à minha colega, à Susana, por esta parceria, agradecer ao Dr. Jorge Forjás, ao Dr. Duarte Vasconcelos do Amaral, à professora Vera Barroso, pelo vosso tempo, por estarem aqui esta noite diretamente para o mundo, daqui diretamente do meio do Atlântico, para todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos a acompanhar, e se me permitem também agradecer que isto tudo é possível tendo uma equipa, e neste caso a equipa da Direção Regional das Comunidades, em que tem alguns elementos aqui na Horta e outros que estão em Angra do Heroísmo, e a equipa, claro, da Biblioteca e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, que também se disponibilizou, que pertence à Direção Regional da Cultura. A todos os que nos acompanharam nesta sessão, ficou aqui o desafio de voltarmos a fazer este tipo de iniciativas, juntando outros institutos. Podia-se muito falar, há aqui imensos comentários de reclamar, e ainda bem, a sua soberanidade, os açorianos que chegaram em 1619 ao Maranhão, os que chegaram ao Rio de Janeiro, a Santa Catarina, aos Estados Unidos, ao Canadá, enfim. E temos que cada vez mais termos Açores nas comunidades e ter cada vez mais comunidades nos Açores. Por isso também a todos vós que assistiram, muito obrigado por estarem aí deste lado e recebam daqui de todos nós, de este painel de 5 pessoas que estão aqui, um abraço do meio do Atlântico para todos vós. Muito boa noite e obrigado. Tchau, Mara.